Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia de Brumas de Avalon. Me contem aí o que vocês têm para me dizer sobre a leitura anterior. Todos estão com uma expectativa boa sobre o que vai acontecer com Igraine? Bom, vamos continuar hoje. Vamos saber o que vai acontecer com ela e com Uther. Muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando, muito obrigada pelos comentários, obrigada pelos likes, por tudo. Muito obrigada por tudo. Vamos começar? Não vou demorar muito hoje não. Capítulo 5. Foi como se a cidade não tivesse outro assunto. Por vários dias, que não fosse o abandono das reuniões do Conselho por Lot de Orkney e sua partida para o norte. Temia-se que isso retardasse a escolha final, mas apenas 3 dias haviam transcorrido quando Gorló voltou para casa, onde Igraine dava os últimos pontos num vestido novo, feito com os tecidos de lã que encontrara no mercado, contando que o conselho de Ambrósio fizera aquilo que sempre soubera ser o desejo do rei, e escolhera Uther Pendragon para governar toda a Bretanha como grande rei entre os reis da terra. Mas e o norte? Perguntou ela. Uther encontrará um modo de fazer Lot aceitar, ou então lutará contra ele, respondeu Gorló. Não gosto de Uther, mas é o melhor soldado que temos. Não tenho medo de Lot, e tenho certeza de que Uther também não tem. Igraine sentiu a velha intuição da visão, sabendo que Lot teria um papel importante nos próximos anos, mas ficou calada. Gorló deixara claro que não gostava de ouvi-la falar sobre determinados assuntos, e ela preferia não brigar com um homem condenado durante o pouco tempo de vida que ainda lhe restava. Vejo que seu vestido está terminado. Poderá usá-lo, se quiser, quando Uther for feito grande rei na igreja e coroado. Depois do que ele dará uma festa para todos os seus homens e as esposas, indo em seguida para as terras do oeste, para sua coroação ali. Ele tem o título de Pendragon, ou dragão maior, de acordo com o estandarte que carrega, e no norte há um ritual supersticioso sobre dragões e reis. O dragão é o mesmo que a serpente, explicou Igraine. Um símbolo de sabedoria, um símbolo druida. Gorló, pouco satisfeito, franziu o senho e disse que não tinha paciência com esses símbolos num país cristão. A sagração por um bispo deveria ser suficiente para eles. Mas nem todos estão preparados para os mistérios superiores, replicou Igraine. Aprendera isso quando criança na Ilha Sagrada, e desde o sonho com a Atlântida parecia-lhe que todos os ensinamentos antigos sobre os mistérios que julgava esquecidos haviam adquirido um significado e profundidade novos em seu espírito. Os homens sábios reconhecem que os símbolos não são necessários, mas o povo dos campos precisa de seus dragões alados para um rei, tal como necessitam das fogueiras de Beltrane e do grande casamento quando o rei é casado com a terra. Tais coisas são proibidas a um cristão, protestou Gorló austeramente. O apóstolo disse que há apenas um nome sob os céus pelo qual podemos ser salvos, e todos esses signos e símbolos são maléficos. Não me surpreenderia saber que Uther, aquele devasso, tem parte com esses ritos lascivos do paganismo que cultivam a loucura dos homens ignorantes. Espero ver ainda algum dia um grande rei da Bretanha que siga apenas os ritos cristãos. Igraine sorriu e disse: Não creio que nenhum de nós chegará a ver esse dia, meu marido. Até mesmo o apóstolo escreveu em seus livros sagrados
que há leite para criancinhas e carne para homens fortes. E o povo, os que nasceram uma vez, têm necessidades de seus poços sagrados, das grinaldas de primavera e das danças rituais. Seria um dia triste para a Bretanha, se não fossem acesas fogueiras de Natal e se não fossem lançadas coroas nos poços sagrados. Até mesmo os demônios podem citar indevidamente as palavras sagradas. Respondeu-lhe Gorló, mas sem irritação. Talvez tenha sido isso que o apóstolo quis dizer, ao afirmar que as mulheres deviam manter silêncio nas igrejas, pois são suscetíveis a cometer tais erros. Quando você for mais velha e mais prudente, Graine, verá que assim é. Enquanto isso, pode preparar-se para os serviços na igreja e para a festa. E Graine vestiu seu vestido novo e escovou os cabelos até deixá-los brilhantes como fio de cobre. E quando se olhou no espelho de prata, Gorló mandara comprá-lo no mercado e trazê-lo para ela. Duvidou, numa súbita crise de desespero, que Uther a notasse. Era bonita, sim, mas havia outras mulheres tão belas quanto ela, e mais jovens, solteiras, sem filhos. Por que haveria ele de querê-la, velha e gasta como estava? Durante toda a longa cerimônia na igreja, ela observou com atenção o juramento e a sagração de Uther pelo bispo. Pelo menos agora, os salmos não eram os melancólicos hinos da ira e do castigo de Deus, mas canções alegres louvando e dando graças, e os sinos tocavam com alegria, e não lugubremente. Depois disso, na casa que fora de Ambrósio, houve comidas finas e vinho, e nova cerimônia quando, um por um, os chefes militares de Ambrósio juraram fidelidade a Uther. Muito antes de terminar a solenidade, Igraine sentiu-se cansada, mas finalmente acabou, e enquanto os chefes e suas esposas se reuniam em volta do vinho e da comida, ela afastou-se um pouco, observando a brilhante festa. E ali, por fim, como no fundo sempre achara que aconteceria, Uther a encontrou. Senhora da Cornualha, ela fez uma reverência profunda. Não há necessidade dessas formalidades entre nós agora, disse ele bruscamente, segurando-a pelos ombros, como havia feito no sonho. Igraine assustou-se, quase esperando ver nos braços dele os braceletes de ouro em forma de serpente. Mas Uther disse apenas: não está usando a pedra da lua. É tão estranha aquela pedra. Quando a vi pela primeira vez, trazia ao pescoço e foi como um sonho que tive. Fui atacado de febre na última primavera e Merlin me tratou. Tive então um sonho estranho e sei agora que foi nesse sonho que a vi pela primeira vez, muito antes de ter visto seu rosto. Devo tê-la fitado naquela ocasião como um rústico Igraine, pois tentava recordar o sonho e que papel tinha nele, assim como a pedra da lua em seu pescoço. Disseram-me que uma das virtudes daquela joia, a pedra da lua, é despertar as lembranças verdadeiras da alma. Também eu sonhei. Ele pousou a mão de leve no braço dela. Não consigo me lembrar. Por que me parece que a vejo usar alguma coisa de ouro nos pulsos, Igraine? Tem um bracelete de ouro em forma de um dragão, talvez? Ela sacudiu a cabeça. Atualmente não. Respondeu, paralisada pela consciência de que, de alguma forma, e sem que ela tivesse conhecimento disso, Uther partilhava da estranha lembrança e do sonho. Há de me julgar um rústico incapaz de toda cortesia, minha senhora da Cornualha. Posso oferecer-lhe vinho? Em silêncio, fez um gesto negativo com a cabeça. Sabia que se tentasse segurar uma copa na mão, tremeria e derramaria todo o líquido.
Não sei o que está acontecendo comigo, disse Uther com veemência. Tudo o que se passou nestes dias, a morte do meu pai e rei, a luta de todos esses reis, a escolha da minha pessoa para grande rei, tudo isso parece irreal. E você, Igraine, ainda mais irreal. Esteve no oeste, onde fica o grande anel de pedras numa planície? Dizem que nos tempos antigos foi um templo druida, mas Merlin afirma que não, que foi construído muito antes da chegada dos druidas a esta terra. Já esteve lá? Não nessa vida, senhor. Gostaria de poder mostrá-lo a você, pois certa vez sonhei que lá estava em sua companhia. Ah, não me julgue louco, Igraine, falando sempre de sonhos e profecias. Falemos calmamente de coisas comuns. Sou um pobre chefe do norte que se vê subitamente grande rei da Bretanha, e talvez o peso da responsabilidade me tenha deixado um pouco perturbado. Ficarei calma e tranquila, concordou Igraine com um sorriso. E se o senhor fosse casado, eu lhe perguntaria onde está sua esposa, e se seu filho mais velho teve problemas com... qual seria a coisa mais comum que eu posso perguntar? Se os dentes dele nasceram antes da chegada do verão, ou se teve brotoejas com as fraldas. Uther riu. Você deve estar pensando que sou velho para não ser casado. Tive muitas mulheres, Deus sabe. Talvez não devesse dizer isso à esposa do mais cristão de meus chefes. Padre Jerônimo diria que eu tive mulheres demais para a salvação de minha alma. Nunca, porém, conheci uma por quem me interessasse depois de levantarmos da cama. E sempre tive medo de que, se desposasse uma mulher antes de deitar-me com ela, o resultado seria o mesmo. Parece-me realmente que deve haver um laço mais forte do que este entre homem e mulher, embora os cristãos pareçam pensar que isso basta. Como dizem, é melhor casar do que arder? Bem, eu não ardi, pois abrandei o fogo, e quando o consumi, quando o fogo se apagou, ainda assim senti que podia haver uma chama que não se dissiparia tão depressa, e que com a mulher com quem me despertasse essa chama, eu me casaria. E perguntou abruptamente: Você ama Gorló? Viviane fizera-lhe a mesma pergunta, e ela havia respondido que isso não tinha importância. Não sabia, então, o que estava dizendo. Agora respondeu tranquilamente: Não. Fui dada a ele quando era muito jovem para me importar com o homem que desposava. Uther voltou-se e deu alguns passos, irritado, e finalmente disse: E posso ver que você não é nenhuma prostituta que eu possa levar para a cama. Por que, em nome de Deus, eu me enfeiticei por uma mulher casada com um de meus mais leais capitães? Então Merlin fizera funcionar sua poderosa magia sobre Uther também. Agora, Igraine não se irritava por isso. Era o destino de ambos, qualquer que fosse, mas não acreditava ser destino seu trair Gorló tão grosseiramente, ali, daquela forma. Era como uma parte de seu sonho sobre a grande planície, e quase podia ver a sombra do grande anel de pedras, quando Uther colocou a mão sobre o seu ombro. Mas estava confusa. Não, aquilo era um outro mundo, uma outra vida. Parecia-lhe que toda a sua alma e todo o seu corpo gritavam dentro dela que o beijo no sonho fora real. Colocou as mãos no rosto e chorou. Ele a olhou, espantado e desnorteado, recuando um pouco. Igraine, o que podemos fazer? Não sei, não sei. Sua certeza transformava-se numa terrível confusão. Teria o sonho sido mandado apenas para enfeitiçá-la pela magia, levando-a a trair Gorló, sua própria honra e a palavra jurada? Sentiu no ombro um contato pesado e desaprovador.
Gorló olhava-a com raiva e suspeita. Que estranha situação é essa, minha senhora? O que lhe dissestes, meu rei, para que ela pareça tão desesperada? Sei que sois um homem de costumes devassos e pouca religião, mas, mesmo assim, senhor, a decência comum devia impedir-vos de abordar a esposa de um vassalo no dia de sua própria coroação. Igraine voltou-lhe o rosto exasperada. Gorló, não mereço isso de você. O que lhe terei feito para que você me lance tal acusação em público? Realmente, os olhares voltavam-se agora para eles, ao som das palavras iradas. Então, senhora, por que chora, se ele nada lhe disse de inconveniente? A mão de Gorló apertava-lhe o pulso como se o quisesse esmagar. Quanto a isso, disse Uther, deve perguntar à senhora por que chora, pois nada sei. Mas solte-lhe o braço, ou farei com que o solte. Marido ou não, ninguém tratará uma mulher com brutalidade em minha casa. Gorló soltou o braço de Igraine, que pôde ver as marcas dos dedos que já se avermelhavam, transformando-se em manchas escuras. Esfregou-as enquanto as lágrimas lhe rolavam pelas faces. Sentiu-se apavorada frente aos muitos rostos voltados para eles, como se tivesse sido humilhada. Cobriu-se com o véu e chorou mais intensamente do que antes. Gorló empurrou-a para diante dele. Não ouviu o que ele disse a Uther, e só quando saíram à rua ela o olhou espantada. Não o acusarei perante os homens, Igraine, gritou com raiva. Mas Deus é testemunha de que estaria justificado se o fizesse. Uther olhou ainda agora como para uma mulher que tivesse conhecido, e como nenhum cristão tem o direito de olhar para a mulher de outro homem. Igraine, sentindo o coração bater forte, sabia que era verdade. Estava confusa e desesperada, apesar de ter visto Uther apenas 4 vezes e ter sonhado com ele 2 vezes. Sabia que haviam se olhado e falado como se fossem amantes há muitos anos, conhecendo tudo e mais do que tudo sobre o outro, corpo, mente e coração. Lembrou-se do seu sonho, onde lhe parecera que haviam estado ligados durante muitos anos por um laço que, se não era o casamento, bem poderia ter sido. Amantes, companheiros, sacerdote e sacerdotisa, qualquer que fosse o nome. Como poderia dizer a Gorló que havia conhecido Uther apenas num sonho, mas que começava a pensar nele como o homem que amara há muito tempo, antes mesmo de haver nascido, quando era apenas uma sombra, que a essência em seu interior era a mesma da mulher que havia amado aquele estranho homem que trazia nos braços serpentes de ouro? Como poderia dizer isso a Gorló, que nada sabia nem queria saber dos mistérios? Ele empurrava-a na direção da casa onde estavam hospedados. Estava disposto, ela o sabia, à violência se falasse, mas o silêncio de Igraine deixava-o ainda mais frustrado. Você nada tem a dizer? Gritou e agarrou-lhe o braço já machucado com tanta força que ela gritou de dor. Pensa que não vi como olhava para o seu amante? Igraine soltou o braço da mão de Gorló, sentindo que ele seria capaz de arrancá-lo de seu corpo. Se viu isso, então viu também que me afastei dele, quando lhe teria bastado apenas um beijo, e não o ouviu dizer para mim que você era o mais leal partidário e que não tomaria a mulher de um amigo. Se alguma vez fui seu amigo, agora já não o sou, exclamou Gorló com o rosto obscurecido pelo ódio. Acredita realmente que posso apoiar um homem que me tomaria a mulher num lugar público, envergonhando-me na frente de todos os seus chefes reunidos? Ele nada fez. Nunca lhe toquei sequer os lábios. Suas palavras soavam-lhe falsas, porque ela realmente havia desejado Uther, mas mantivera-se escrupulosamente distante dele.
Por que, se vou ser acusada quando estou inocente de qualquer culpa, mesmo do que ele possa considerar como culpa, por que não deveria então ter feito o que Uther queria? Eu vi como você o olhava, e você vem me recusando, desde que deitou os olhos em Uther, sua meretriz infiel. Como ousa? Gritou ela, ofegante, irada, e apanhou o espelho de prata, presente de Gorló, e atirou-o na cabeça dele. Retire essa palavra, ou me jogarei no rio para que nunca mais me toque. Você mente, e sabe que mente. Gorló desviou a cabeça, e o espelho bateu na parede. Igraine arrancou o colar de âmbar, outro novo presente do marido, e atirou-o para junto do espelho. Com dedos nervosos, rasgou o belo vestido novo e o lançou sobre Gorló. Como ousa chamar-me de tais nomes? Você que me encheu de presentes como se eu fosse uma dessas mulheres baratas que seguem os soldados? Se acha que sou uma prostituta, onde estão os presentes que recebi de meus amantes? Todos os presentes que tenho foram recebidos de meu marido, o filho da puta indigno e boca suja que tenta comprar minha tolerância para com a sua luxúria, porque os padres fizeram dele um semi-eunuco. De agora em diante usarei as coisas que eu mesmo tecer com os meus dedos, e não os seus revoltantes presentes. E você pode cortejar aquelas cujas bocas e mentes são tão sujas quanto os seus imundos beijos. Cale-se, megera maligna! Berrou Gorló, batendo-lhe com tanta força que ela caiu no chão. Levante-se e cubra-se como uma mulher cristã decente, em lugar de arrancar as roupas para me provocar ao vê-la desse jeito. Foi assim que atraiu seus braços o meu rei. Igraine levantou-se cambaleando e com um pontapé lançou o mais longe possível os restos do vestido e avançou sobre ele, golpeando-o várias vezes no rosto. Gorló agarrou-a, procurando imobilizá-la, e esmagou-a com os braços. Igraine era forte, mas ele era um homem vigoroso, um guerreiro, e em poucos momentos ela deixou de lutar, sabendo ser inútil. Eu lhe ensino a não olhar daquela maneira para nenhum homem que não seja o seu marido, sussurrou ele, arrastando-a para a cama. Igraine levantou a cabeça com desprezo. Você acha que eu voltaria a olhá-lo algum dia, senão com a aversão que sinto por uma cobra? Pode levar-me para a cama e sujeitar-me à sua vontade. A sua piedade cristã permite que você violente sua própria mulher. Não me importo com o que você diga, Gorló, porque sei, no fundo do meu coração, que estou inocente. Até este momento eu tinha medo de alguma feitiçaria ou encantamento me fizesse amar Uther. Agora desejaria ter feito o que ele queria de mim, já que você está tão pronto a acreditar em mentiras sobre a minha culpa quanto na verdade sobre minha inocência. E embora eu me preocupasse com a minha honra e a sua, está pronto a acreditar que eu as lançaria aos ventos. O desprezo que havia em sua voz fez com que Gorló afastasse os braços e olhasse fixamente para ela. Você está dizendo a verdade, Igraine? É realmente inocente de qualquer culpa? Perguntou numa voz abafada. Você acha que eu me rebaixaria a mentir para você? Para você? Igraine, sei que sou muito velho, que você me foi dada sem amor e sem vontade, mas achei que com o tempo você gostaria um pouco de mim, e quando a vi chorando na frente de Uther, não pude suportar que você olhasse daquela maneira para um homem sensual e devasso, quanto para mim só tem um olhar de dever e resignação. Perdoe-me, imploro se fui injusto. Você foi injusto e faz bem em pedir meu perdão, que só terá quando os infernos subirem e a terra baixar sob o oceano ocidental. É melhor que vá fazer as pazes com Uther, ou acredita que pode se opor à ira do grande rei da Bretanha.
ou acabará comprando os favores dele como procurou comprar os meus. Cale-se, ordenou Gorló com ódio, de rosto vermelho. Humilhara-se ante ela, e Igraine sabia que ele jamais lhe perdoaria isso. Cubra-se. Igraine percebeu que continuava nua até a cintura. Dirigiu-se à cama, em cima da qual estava o vestido velho, e o enfiou lentamente pela cabeça, atando os laços. Gorló apanhou no chão o colar de âmbar, o espelho de prata e o estendeu-os para ela. Mas Igraine desviou o olhar sem tomar conhecimento deles. Os objetos foram deixados sobre a cama, onde ficaram sem que ela os olhasse. Gorló contemplou-a por um momento. Depois abriu a porta e saiu. Sozinha, Igraine começou a guardar suas coisas nos alforjes. Não sabia o que pretendia fazer. Talvez fosse procurar Merle e contar-lhe tudo. Fora ele quem dera início àquela série de acontecimentos que acabara colocando-a contra Gorló, tornando impossível viver com satisfação sob o seu teto. Sentiu uma dor no coração. Eram casados pela lei de Roma, segundo a qual ele tinha poderes absolutos sobre a filha, Morgana. Tinha, de alguma forma, de ocultar seus sentimentos até conseguir levar Morgana para um lugar seguro. Talvez pudesse mandá-la para Viviane na Ilha Sagrada, onde ficaria sob sua proteção. Deixou sobre a cama as joias que Gorló lhe dera, arrumando em seus alforjes apenas as roupas que havia tecido com as próprias mãos em tinta gel. De joias, guardou apenas a Pedra da Lua, presente de Viviane. Mais tarde, compreendeu que aquele momento de demora lhe custou a fuga, pois enquanto arrumava sobre a cama os presentes do marido, separando-os de suas coisas, ele voltou ao quarto. Lançou uma rápida olhadela sobre os alforjes cheios e disse secamente: Bom, você já está se preparando. Partiremos antes do anoitecer. Como assim, Gorló? Lancei de volta ao rosto de Uther o juramento que lhe havia feito, e disse-lhe o que devia ter dito logo. A partir de agora somos inimigos. Vou organizar a defesa do oeste contra os saxões e os irlandeses, caso nos ataquem ali. E disse-lhe que se ele tentar levar seus exércitos à minha terra, eu o enforcarei na árvore mais próxima como canalha que realmente é. Igraine olhou e por fim disse: Você está louco? Os homens da Cornualha não podem defender sozinhos as terras do oeste se os saxões atacarem com todas as forças. Ambrósio sabia disso. Merlin sabe disso. E eu, que Deus me ajude, sei disso e sou apenas uma mulher dona de casa. Você deitará a perder, num momento de loucura, tudo porque Ambrósio viveu e pelo que passou os últimos anos de vida lutando apenas por uma briga insensata com Uther, provocada pelo seu ciúme injustificado? Você se preocupa muito com Uther. Eu me apressaria a ter pena do próprio chefe saxão se perdesse seus melhores partidários numa briga insensata. Em nome de Deus, Gorló, pela nossa vida e pela vida do povo que tem confiança e depende de você, se os saxões vierem, peço-lhe que faça as pazes com Uther e não acabe com a aliança dessa maneira. Lot já se foi. Se você também partir, ficarão apenas as tropas do tratado e alguns reis menores para segui-lo em defesa da Bretanha. Sacudiu a cabeça exasperada. Seria melhor que eu tivesse me jogado dos rochedos de Tintagel antes de vir para Londinium. Farei qualquer juramento que você quiser, que nunca sequer toquei os lábios de Uther Pendragon. Você romperá a aliança pela qual Ambrósio morreu por causa de uma mulher? Gorló olhou-a com ar sombrio e disse: Mesmo que Uther jamais tivesse posto os olhos em você, eu não poderia, em sã consciência, seguir um homem devasso tão mau cristão. Não confio em Lot, mas agora sei que devo confiar ainda menos em Uther.
Eu devia ter ouvido desde o começo a voz da minha consciência e jamais ter concordado em lhe dar meu apoio. Coloque minhas roupas no outro alforge. Mandei buscar os cavalos e os nossos soldados. Igraine olhou para o implacável rosto de Gorló e sabia que, se protestasse, ele a espancaria novamente. Obedeceu em silêncio, com um ódio penetrante. Agora estava aprisionada. Não poderia escapar nem mesmo para a Ilha Sagrada para a proteção da irmã, enquanto Gorló tivesse sua filha em Tintagel. Ainda estava guardando camisas e túnicas dobradas nos alforjes quando ouviu sinos de alarme tocarem. Fique aqui, ordenou Gorló secamente e correu para a rua. Com raiva, Igraine seguiu-o, mas foi impedida por um dos seus vigorosos soldados, a quem nunca vira antes, que atravessou a lança diagonalmente a porta, impossibilitando-a de passar. Falava com um sotaque da Cornualha tão forte que ela mal compreendia suas palavras, mas percebeu que o duque dera ordens para que a senhora ficasse dentro de casa em segurança, e ele estava ali para não deixar que ela saísse. Estaria abaixo de sua dignidade lutar com aquele homem e tinha certeza de que, se tentasse, ele simplesmente a empurraria como um saco de farinha para dentro de casa. Suspirou e voltou ao quarto, terminando de guardar as coisas. Percebeu gritos e ruídos na rua, barulho de homens correndo, sinos batendo na igreja mais próxima, embora não fosse a hora do serviço. Ouviu o ruído de espadas em choque e ficou pensando se os saxões estariam na cidade. Seria realmente um bom momento para atacar, quando os capitães de Ambrósio disputavam entre si. Bem, isso resolveria um de seus problemas. Mas o que seria de Morgana, sozinha em Tintagel? O dia arrastou-se e, ao aproximar-se a noite, Igraine começou a ter medo. Estariam os saxões às portas da cidade? Teriam Uther e Gorló brigado novamente? Estaria um deles morto? Quando, por fim, Gorló abriu a porta do quarto, sentiu-se quase alegre ao vê-lo. Seu rosto estava fechado e distante, os maxilares apertados como se estivesse sofrendo grande dor, mas suas palavras a Igraine foram rápidas e nada revelaram. Partiremos ao anoitecer. Você sabe galopar ou quer que um dos meus homens a carregue? Não teremos tempo a perder com uma marcha mais lenta. Ela queria fazer 1000 perguntas, mas não lhe daria a satisfação de vê-la preocupada. Por onde for, meu senhor, saberei manter-me na minha cela. Espero que sim, pois não faremos nenhuma parada para que você tenha tempo de mudar de ideia. Use o seu manto mais grosso. Será uma viagem no frio da noite, e a cerração do mar está chegando. Igraine atou os cabelos num coque e colocou o manto por cima da túnica e dos culotes, que sempre usava para montar. Gorló levantou-a nos braços para colocá-la em cima do cavalo. A rua estava cheia de sombras escuras de soldados com suas longas lanças. Gorló falou em voz baixa com um dos capitães, depois montou. Havia uns 12 soldados cavalgando à frente e atrás deles. Gorló segurou as rédeas do cavalo de Igraine e disse com um irritado movimento de cabeça: Vamos. Ela não conhecia o caminho e seguiu em silêncio por onde o marido a levava, em plena noite, que se fazia cada vez mais escura. Havia no céu um reflexo de chamas, mas Igraine não sabia se eram fogos de guarda dos soldados ou uma casa incendiada, ou simplesmente as fogueiras que os mascates acampados no mercado faziam para cozinhar. Não aprendera o caminho até o rio em meio às casas amontoadas e às ruas, mas a cerração começou a acumular-se no caminho, levando-a a supor que estavam se aproximando das margens. E depois de algum tempo, ouviu o ranger do sarrilho que controlava as pesadas pranchas de ligação entre os dois extremos. Um dos homens de Gorló, desmontando, levou o cavalo dela até a prancha.
O marido cavalgava a seu lado. Alguns dos homens obrigavam seus cavalos a nadar. Compreendeu que devia ser muito tarde. Naquela época do ano, a luz custava desaparecer e era muito raro que se fizesse viagens à noite. Ouviu então um grito na margem. Estão partindo! Estão partindo! Primeiro o Lot, agora o Duque da Cornualha, e ficamos desprotegidos. Todos os soldados estão deixando a cidade. O que faremos quando os saxões desembarcarem no sul? Covardes! Gritou alguém na margem para a prancha, que com muitos rangidos começou a afastar-se. Covardes fugindo com os campos em chamas! Uma pedra passou zunindo, vinda das trevas, e atingiu no peito um dos soldados protegidos por uma couraça. O homem praguejou, mas Gorló silenciou-o com um grito ríspido. Outros insultos e pedras foram lançados da margem, mas a barcaça afastou-se rapidamente, ficando fora de alcance. Quando seus olhos se habituaram com a escuridão, Igraine pôde perceber que Gorló tinha um rosto pálido e rígido como uma estátua de mármore. Não lhe dirigiu a palavra durante toda a noite, embora tivessem cavalgado até a madrugada. Quando esta surgiu, vermelha e orvalada atrás deles, transformando o mundo numa névoa vermelha, pararam um pouco para que os cavalos e homens descansassem. Gorló estendeu um manto para que Igraine se deitasse um pouco e levou-lhe pão duro, queijo e um copo de vinho, rações de soldado, mas sem falar. Estava cansada e doida pela cavalgada e desorientada. Sabia que Gorló brigara com Uther e retirara seus homens. Nada mais. Uther o teria deixado partir sem protestos? Bem, Lot partira. Depois de um curto descanso, Gorló trouxe novamente os cavalos e a teria colocado num deles, se Igraine não tivesse se rebelado. Não monto mais até que você me diga para onde vamos e por quê. Falou baixo, não querendo envergonhar Gorló na frente de seus homens, mas encarou-o sem medo. Porque saímos de Londinium como ladrões no meio da noite. Você vai me dizer o que está acontecendo, senão terá de amarrar-me às costas de um cavalo e levar-me gritando até a Cornualha. E você pensa que eu não faria isso se precisasse? Não venha me aborrecer, você, por quem abandonei uma vida de honra e fidelidade a juramentos e desrespeitei a memória do meu rei. Como pode me culpar por isso? Você agiu assim não por minha causa, mas devido ao ciúme insensato. Sou inocente de quaisquer pecados que sua mente maldosa possa acreditar que eu tenha cometido. Silêncio, mulher. Uther também jurou que você era inocente, mas você é mulher e deve tê-lo enfeitiçado de alguma forma, ao que me parece. Procurei-o, pretendendo fazer as pazes, e sabe o que aquele homem libidinoso e maligno me exigiu? Que me divorciasse de você e a entregasse a ele. Igraine olhou-o de olhos arregalados. Se você pensa tantas coisas más a meu respeito, que sou uma adúltera, feiticeira, tudo isso, por que então não se alegrou com a possibilidade de livrar-se de mim de uma forma tão simples? Em seu coração surgiu um outro ressentimento, o de que Uther também pensasse que ela era uma mulher que podia ser cedida sem sua anuência, que ele tivesse se dirigido ao marido, exigindo que lhe desse a mulher indesejada, tal como fora pedida por Gorló, senhora de Avalon. Seria ela um cavalo para ser vendido numa feira de primavera, então? Uma parte dela, porém, tremia com um prazer secreto. Uther a queria. Queria o bastante para romper com Gorló e afastar seus aliados em razão da disputa de uma mulher. A outra enchia-a de raiva. Por que ele não se dirigir a ela e a ela própria para que se afastasse do marido e fosse para ele de livre vontade? Mas o duque respondia seriamente à sua pergunta.
Você jurou-me que não era adúltera, e nenhum homem cristão pode rejeitar a esposa, exceto por adultério. Entre a impaciência e uma súbita pena, Igraine conseguiu manter a calma. Não podia ser grata a Gorló, mas pelo menos ele ouvira sua pergunta. Ocorreu-lhe, porém, que era principalmente o orgulho dele que estava em causa. Mesmo que acreditasse ter sido traído, não queria que seus soldados pensassem que sua jovem esposa preferira outro homem. Talvez até mesmo tolerasse o pecado do adultério para que não o considerassem incapaz de manter a fidelidade de uma jovem esposa. Gorló começou, mas foi silenciada com um gesto. Basta, não tenho paciência para trocar muitas palavras com você. Quando estivermos em Tintagel, você terá tempo de esquecer essa loucura. Quanto ao Pendragon, terá muito o que fazer na guerra no litoral saxônico. Se você ficou encantada com ele, bem, você é jovem e mulher, conhece pouco o mundo dos homens. Não lhe farei novas censuras. Dentro de 1 ou 2 anos teremos um filho para afastar seu pensamento desse homem que lhe faltou a imaginação. Em silêncio, Igraine deixou que a colocasse no cavalo. Ele teria de ficar com seus pensamentos, pois nada do que dissesse penetraria naquela superfície de ferro. Não obstante, sua mente voltava-se obstinadamente para o que Viviane e Merlin tinham previsto. O seu destino estava ligado ao de Uther. Depois do sonho, ela acreditou. Ela sabia por que se haviam reaproximado. Começava a aceitar ser essa a vontade dos deuses. Ali estava ela, porém, afastando-se de Londinium com Gorló, a aliança em ruínas, o marido disposto a impedir que Uther voltasse a vê-la. Certamente, com a guerra no litoral saxônico, ele não teria tempo para viajar até o fim de mundo que era Tintagel, e mesmo que pudesse, não conseguiria entrar no castelo, que podia ser defendido por uns poucos homens durante um tempo ilimitado. Gorló poderia deixá-la ali, e ali ficaria até envelhecer, fechada atrás de muralhas e dos grandes abismos rochosos. Igraine cobriu o rosto com um manto e chorou. Jamais voltaria a ver Uther. Todos os planos de Merlin estavam desfeitos e arruinados. Estava presa a um velho que detestava. Sabia agora que o odiava, o que antes não se permitira saber. E o homem que amava não teve ideia melhor do que tentar forçar o orgulhoso Gorló a abrir mão voluntariamente de sua esposa. Mais tarde, lembrou que chorara durante toda a longa viagem, todos os dias e noites que passaram percorrendo as charnecas e descendo os vales da Cornualha. Na segunda noite, acamparam e armaram tendas para repousar devidamente. Ela recebeu bem a alimentação quente e a oportunidade de dormir dentro de uma tenda, embora soubesse que já não poderia evitar a cama de Gorló. Não poderia lutar e gritar quando dormiam numa tenda armada em meio aos soldados. Havia 4 anos era sua mulher, e ninguém acreditaria que ele a estivesse violentando. Não teria forças para lutar com ele, nem queria perder sua dignidade numa luta sórdida. Apertou os dentes e resolveu deixar que o duque agisse à vontade, embora desejando ter alguns dos encantamentos que, segundo se dizia, protegiam as servas da deusa. Quando elas se deitavam com os homens nas fogueiras de Beltrane, só concebiam se o desejassem. Parecia-lhe demasiado amargo conceber o filho que ele queria, quando fora tão humilhada, tão espezinhada. Merlin lhe dissera: "Você não terá um filho de Gorló." Já não confiava, porém, na profecia de Merlin, agora que via a ruína de todos os seus planos. Velho cruel e maquinador, usara-a como os homens sempre usavam suas filhas,
desde que os romanos haviam chegado, como títeres que deviam se casar com os escolhidos por seus pais, como se fossem bens móveis, como um cavalo ou uma cabra de leite. Encontrara certa tranquilidade com Gorló, e essa paz fora perturbada cruelmente para nada. Chorou silenciosamente ao preparar-se para deitar, resignada, sem esperanças, sem confiança em sua capacidade de afastá-lo com palavras de ódio. Podia ver pela atitude dele que estava pronto a provar a si mesmo a posse dela, afastar as lembranças de qualquer outro homem, obrigando-a a cumprir suas ordens da única maneira que lhe podia impor. As conhecidas mãos em seu corpo, o rosto dele sobre o seu no escuro, foram como os de um estranho. E não obstante, quando Gorló a puxou para si, foi incapaz, deficiente, impotente. E embora se agarrasse a ela e a acariciasse, tentando desesperadamente despertar as próprias forças, nada conseguiu, abandonando-a por fim com uma furiosa praga murmurada: "Maldita cadela, você fez algum feitiço contra a minha virilidade?" "Não, mas se conhecesse tais feitiços, teria prazer em usá-los, meu galante e forte marido. Espera que eu chore porque não pode me possuir pela força? Tente, e ficarei aqui deitada, rindo na sua cara." Ele ergueu-se por um momento, fechando o punho. "Sim, bata. Não será a primeira vez, e talvez isso o faça sentir-se bastante homem para que sua lança se levante para a ação." Com uma imprecação furiosa, ele voltou-lhe as costas e deitou-se outra vez, enquanto Igraine ficou acordada, tremendo, sabendo que tivera sua vingança. E, na verdade, durante toda a viagem para a Cornualha, por mais que tentasse, Gorló viu-se impotente para possuí-la. Até que, por fim, Igraine começou a pensar que talvez, sem que tivesse consciência disso, sua ira justificada houvesse realmente lançado algum encantamento na virilidade do marido, e sentiu, com a intuição penetrante de quem fora preparada para o sacerdócio, que ele nunca mais voltaria a ser homem com ela. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Mais do que nunca, a Cornualha parecia ser o fim do mundo. Naqueles primeiros dias, depois que Gorló a deixou ali, sob guarda, friamente silencioso agora, e sem lhe dirigir uma palavra, boa ou má, Igraine viu-se pensando se Tintagel realmente existia num mundo real, ou se, como Avalon, existia apenas num reino de brumas, o reino das fadas, sem qualquer relação com o mundo que visitara em sua breve excursão fora dele. Mesmo durante sua ausência, Morgana parecia ter crescido, passando de bebê a menininha, séria, tranquila, questionando incessantemente tudo o que via. Também Morgause crescera, o corpo adquirira mais curvas, o rosto infantil se definia, com as maçãs salientes e os longos cílios sob sobrancelhas castanhas. Ela parecia bela a Igraine, que não se dava conta de ser a irmã exatamente como ela fora aos 14 anos. Morgause ficou entusiasmada com os presentes de Igraine e andava à sua volta e de Gorló como um cachorrinho brincalhão. Conversava animadamente com ele, lançava-lhe olhares oblíquos e tentava sentar-se em seu colo, como se fosse uma criança da idade de Morgana. Igraine viu que Gorló não ria, mas a afastava como um animalzinho, afagando-lhe os longos cabelos vermelhos, sorrindo e beliscando-lhe o rosto. "Você está muito grande para essas tolices", repreendeu Igraine. "Agradeça ao Duque da Cornualha e leve os presentes para o seu quarto. E deixe de lado as sedas, pois não as usará enquanto não for crescida."
Não pense em brincar de senhora aqui ainda. Morgause juntou as belas coisas e foi chorando para o quarto. Igraine notou que Gorló a seguia com os olhos. Pensou apavorada, Morgause só tem 14 anos. E lembrou-se então, com medo, de que tinha apenas 1 ano a mais quando lhe fora dada como sua noiva. Mais tarde, viu-os juntos no salão. Morgause apoiava a cabeça confiante nos ombros dele e reparou que os olhos do marido brilhavam. Teve raiva, não tanto da menina, mas de Gorló. Percebeu que se afastaram sem jeito quando entrou, e depois que ele se foi, olhou-a duramente, com um olhar impiedoso, até que Morgause deu um risinho constrangido e baixou os olhos para o chão. Por que está me olhando desse jeito, Igraine? Tem medo que Gorló me prefira a você? Gorló era muito velho para mim. Não será igualmente velho para você? Com você ele pensa que me terá de volta tal como eu era, demasiado jovem para dizer-lhe não ou olhar para outro homem. Já não sou a criança dócil, mas uma mulher com vontade própria, e talvez ele pense que você seria alguém mais fácil de dominar. Talvez, então, você devesse procurar manter seu marido satisfeito, em lugar de queixar-se de que alguma outra mulher pode fazer por ele o que você não faz, respondeu Morgause agora com um ar insolente. Igraine levantou a mão para dar-lhe um tapa, mas conteve-se, a grande custo. Reunindo todo o controle, disse: Você acha que me importo com quem Gorló vai para a cama? Tenho a certeza de que ele teve sua cota de prostitutas, mas preferia que minha irmã não fosse incluída entre elas. Não desejo os carinhos dele e, se a odiasse, eu a entregaria a ele espontaneamente. Mas você é muito jovem, tal como eu era. E Gorló é cristão. Se você deitar com ele e ficar grávida, ele se apressará a casá-la com qualquer soldado que aceite uma mulher usada. Os romanos não são como o nosso povo, Morgause. Gorló pode engraçar-se com você, mas ele não me mandará embora para tomá-la como esposa. Acredite. Entre nosso povo, a virgindade não tem grande importância. Uma mulher de fertilidade comprovada, o ventre cheio com um filho saudável é a esposa mais desejável. Mas com os cristãos não é assim. Eles irão tratá-la como mulher desonrada, e o homem que Gorló convencer a desposá-la fará com que sofra durante toda a sua vida pelo fato de não ser o pai da criança que você carrega. É isso que você quer, Morgause, quando poderia casar-se com um rei se o desejasse? Prefere jogar-se fora, irmã, apenas para me provocar? Morgause empalideceu. Eu não fazia ideia, murmurou. Eu não quero ser desonrada. Igraine, perdoe-me. Igraine beijou-a, deu-lhe o espelho de prata e o colar de âmbar, e Morgause olhou-a com espanto. Mas são presentes de Gorló. Jurei que jamais voltaria a usar os seus presentes. São seus. Para aquele rei que Merlin viu no seu futuro, irmã, mas deve manter-se casta até que ele chegue. Não tenha medo. E Morgause sorriu novamente. Igraine ficou satisfeita pelo fato de sua advertência ter falado as ambições da menina. Morgause era fria e calculista, jamais seria levada pelos impulsos ou emoções. Vendo-a, Igraine desejava ter nascido também sem sua capacidade de amar. Gostaria, se pudesse, de contentar-me com Gorló, ou se fosse possível de procurar livrar-me friamente dele e ser a rainha de Uther, como Morgause certamente faria. Gorló permaneceu apenas 4 dias em Tintagel, e Igraine ficou satisfeita ao vê-lo partir. Você e a criança estarão bem protegidas aqui, disse secamente.
Vou reunir os homens da Cornualha contra os invasores irlandeses ou os homens do norte, ou contra Uther, se ele tentar tomar o que não lhe pertence, mulher ou castelo. Acho que Uther tem muito o que fazer em sua própria terra para isso, respondeu Igraine, apertando os lábios em desespero. Deus queira, pois já temos muitos inimigos sem ele. Mas gostaria de poder desejar que viesse, para mostrar-lhe que a Cornualha não é dele, pois pensa que pode querer tudo. Igraine não respondeu. Gorló partiu com seus homens e ela ficou entregue à tarefa de colocar a casa em ordem, reaproximar-se da filha e estreitar amizade com a irmã Morgause. A lembrança de Uther, porém, estava sempre presente, por mais que se ocupasse das tarefas domésticas. Não era nem mesmo o Uther real que a perseguia, o homem que vira no pomar, na corte e na igreja, impulsivo e um pouco juvenil, mesmo um tanto rústico e desajeitado. Aquele Uther, o Pendragon, o grande rei, atemorizava-a um pouco. Talvez até tivesse um pouco de medo dele, como tivera de Gorló no passado. Quando pensava em Uther, o homem, pensava nos beijos e abraços e tudo mais que pudesse desejar dela. E por vezes experimentava aquela doçura que havia sentido no sonho. Em outros momentos, porém, era tomada de um terror pânico, como a criança brutalizada que se levantara na manhã seguinte ao matrimônio, gelada de medo. A ideia do ato do casamento ainda lhe parecia aterrorizante e até mesmo grotesca, tal como lhe parecera na época. O que lhe voltava à memória repetidamente no silêncio da noite, com Morgana dormindo ao seu lado, ou sentada no terraço guiando as mãos da filha nas primeiras e inábeis tentativas de fiar, era o outro Uther. O Uther que conhecera no Anel de Pedras, fora do tempo e do espaço comuns, o sacerdote da Atlântida com quem partilhara os mistérios. Aquele Uther ela conhecia e amava tanto quanto a sua própria vida. Jamais poderia temê-lo, e o que acontecesse entre eles seria uma doçura, uma alegria superior a tudo o que conhecia. Ao aproximar-se dele, sentiu apenas que redescobrira uma parte perdida de si mesma, com a qual recobrava a sua unidade. Não importava o que pudesse acontecer entre eles como homem e mulher comuns. Atrás disso havia alguma coisa que nunca morreria, nem perderia intensidade. Partilhavam de um destino e teriam de realizá-lo juntos, de certa forma. Com frequência, quando seus pensamentos chegavam a esse ponto, ela parava e, dando acordo de si, não acreditava no que lhe ocorria. Estaria louca com suas fantasias de destino partilhado e de outra metade da alma? Sem dúvida, a realidade era mais simples e menos bonita. Ela, uma mulher casada, matrona, decente e mãe de uma filha, simplesmente se deixara atrair por um homem mais jovem e mais bonito do que o seu marido legítimo, e fora levada a um devaneio com ele, e a desentender-se com o homem honrado e bom a quem fora entregue. Ficava então sentada e fiava, cerrando os dentes com um sentimento de grande culpa, imaginando-se toda a sua vida teria de ser passada na expiação de um pecado cometido em estado de semi-inconsciência. A primavera transformou-se em verão. Os fogos de Beltane passaram. O calor espalhou-se pela terra e o mar ficou tão azul e tão claro que, longe nas nuvens, Igraine podia ver em certos dias as cidades esquecidas de Lyonesse e Atlântida. Quando os dias começaram a ficar mais curtos e por vezes voltava a cair geada durante a noite, Igraine ouviu os primeiros rumores distantes da guerra. Os soldados traziam, do mercado,
notícias sobre invasores irlandeses no litoral, que haviam incendiado uma aldeia e uma igreja, levando uma ou duas mulheres, e que exércitos, não comandados por Gorló, marchavam para o oeste, na direção do país do verão, e para o norte, para Gales. Que exércitos? Perguntou Igraine ao homem, e ele respondeu: Não sei, senhora, pois não os vi. Os que viram disseram que levavam águias como as antigas legiões romanas, o que é impossível, mas disseram também que levavam um dragão vermelho em suas bandeiras. Uther, pensou assustada, Uther está perto e nem saberá onde estou. Só então pediu notícias de Gorló, e o homem disse-lhe que também seu marido estava no país do verão, onde os exércitos celebravam uma espécie de conselho. Olhou demoradamente para o seu espelho de bronze, naquela noite, desejando que fosse o espelho miraculoso de uma sacerdotisa, no qual pudesse ver o que estava acontecendo a grande distância. Ansiava por aconselhar-se com Viviane ou com Merlin. Eles é que haviam provocado todos esses problemas, e tê-la-ia abandonado agora? Por que não vinham constatar como seus planos estavam em ruínas? Teriam encontrado alguma outra mulher de linhagem adequada para lançar ao caminho de Uther, para conceber esse rei que algum dia unificaria todo o país e seus povos em guerra? Mas nenhuma palavra ou mensagem vinha de Avalon, e Igraine não tinha autorização sequer para ir à cidade do mercado. Gorló, diziam os homens respeitosamente, proibira as saídas, devido ao estado de guerra. Certa vez, olhando de uma janela alta, notou que um cavaleiro se aproximava e que na entrada do promontório se detinha para falar com o chefe dos guardas. O cavaleiro parecia irritado e Igraine teve a impressão de que, antes de dar as costas e afastar-se, olhara frustrado para o alto das muralhas. E ela imaginou se não teria sido um mensageiro à sua procura, a quem os guardas haviam negado acesso. Era, portanto, uma prisioneira no castelo do marido. Este poderia dizer e até mesmo acreditar que a colocara ali para sua proteção, mas a verdade era outra. O ciúme levara-o a deixá-la cativa no castelo. Alguns dias depois, chamando o chefe dos guardas, confirmou suas suspeitas. Quero mandar uma mensagem para minha irmã, pedindo que venha visitar-me, disse ela. Poderia mandá-la por um homem a Avalon? Teve a impressão de que ele evitava seus olhos. Bem, senhora, não sei se posso fazer isso. Meu senhor da Cornualha ordenou muito claramente que todos nós deveríamos ficar aqui e proteger Tintagel, em caso de sítio. Não pode contratar um mensageiro na aldeia, então, para fazer a viagem, se eu pagar bem a esse homem? Meu senhor não gostaria. Sinto muito. Está bem, anuiu ela, despedindo o homem. Ainda não estava tão desesperada a ponto de tentar subornar um dos soldados. Quanto mais pensava nisso, porém, mais irritada ficava. Como Gorló ousava prender ali, ela, irmã da senhora de Avalon? Era esposa dele, não sua escrava ou serva. Decidiu-se, por fim, a uma medida desesperada. Não havia sido treinada para a visão. Utilizara-a um pouco espontaneamente quando menina, mas, com exceção do vislumbre de Viviane, não se servira dela depois de adulta. A imagem que percebera de Gorló condenado à morte fechara-se firmemente a qualquer outra manifestação. Aquela última visão, os deuses sabiam, não se confirmara, pois seu marido continuava vivo. Pensou, porém, que talvez lhe fosse possível ver de alguma forma o que devia acontecer. Era uma decisão perigosa.
Fora criada ouvindo histórias do que acontecia a pessoas que brincavam com as artes nas quais não estavam iniciadas, e a princípio tentou uma solução intermediária. Quando as primeiras folhas começaram a amarelar, mandou chamar novamente o comandante da guarda. Não posso ficar aqui para sempre presa como um rato numa ratoeira. Tenho de ir ao mercado. Precisamos comprar tintas e há necessidade de uma nova cabra leiteira, de agulhas e alfinetes, de muitas coisas para o inverno que se aproxima. Senhora, não tenho ordens para deixá-la sair, explicou o homem, evitando seu olhar. Recebo ordens do meu senhor e nenhuma instrução recebi. Então, ficarei aqui e mandarei uma de minhas criadas, Etar ou Isota, irão, e com elas a senhora Morgause. Isso basta. Ele pareceu aliviado, pois assim não desobedeceria ao seu senhor. Era realmente necessário que alguém da família visitasse uma feira antes do inverno, e o homem sabia disso tão bem quanto Igraine. Era constrangedor impedir que a senhora do castelo cumprisse o que, afinal, era o seu dever. Morgause ficou contentíssima quando foi informada de que iria ao mercado. Não é de surpreender, pensou Igraine. Nenhuma de nós saiu daqui todo este verão. Até mesmo os pastores são mais livres do que nós, pois pelo menos levam os rebanhos a pastar. Viu com inveja Morgause colocar o manto vermelho que Gorló lhe dera, e acompanhada de 2 escudeiros, Etar, Isota e mais 2 servas da cozinha para carregar os fardos, partir em seu pônei. Ficou olhando do promontório, segurando a mão de Morgana, até que desaparecessem de vista, e sentiu que não suportaria entrar novamente no castelo que se transformara numa prisão. Mamãe, perguntou Morgana, por que não podemos ir ao mercado com a titia? Porque seu pai não quer, minha boneca. E por que ele não quer? Ele acha que nós vamos fazer artes? Igraine riu e disse, realmente acho que ele pensa assim, filhinha. Morgana ficou calada. Uma pequena criatura, calada, dona de si, com os cabelos negros bastante compridos presos numa trança que lhe chegava até as espáduas, mas tão fino e liso que se desprendia em mechas em volta dos ombros. Tinha olhos escuros e sérios, sobrancelhas retas e alinhadas, já tão carregadas que constituíam o detalhe mais marcante de seu rosto. Uma pequena fada, pensou Igraine, que não é humana. Um duende. Não era maior do que a filha do pastor, que ainda não tinha 2 anos, embora Morgana estivesse se aproximando dos 4 e falasse com a clareza e a ponderação de uma menina de 8 ou 9 anos. A mãe pegou-a nos braços e acariciou-a. Minha pequena fada. Morgana aceitou suas carícias e até retribuiu-as com um beijo, o que surpreendeu Igraine, já que não era uma criança afetuosa. Logo depois, porém, começou a mexer nervosamente, pois não gostava de ficar muito tempo no colo. Queria fazer tudo sozinha. Sabia até vestir-se e prender as fivelas dos sapatos. Igraine colocou-a no chão e Morgana caminhou tranquilamente ao seu lado de volta ao castelo. Igraine sentou-se ao tear e pediu à filha que trouxesse seu fuso e se sentasse também ao seu lado. A menina obedeceu e a mãe, movimentando o tear, parou em seguida para contemplá-la. Tinha mãos hábeis e precisas. O fio que usava era grosseiro, mas ela manejava o fuso com habilidade, como se fosse um brinquedo, fazendo-o mover-se com os pequenos dedos. Se suas mãos fossem maiores, faria aquilo tão bem quanto Morgause. Depois de algum tempo, Morgana indagou. Não me lembro de meu pai, mamãe. Onde está ele? Está longe com seus soldados, no país do verão, minha filha. Quando voltará para casa? Não sei, Morgana. Você quer que ele volte? Ela pensou um momento. Não,
porque quando ele estava aqui, lembro-me bem, eu tinha de dormir no quarto da titia, e como lá era escuro, tive medo a princípio. Eu era muito pequena. Então, disse solenemente a Igraine, e Igraine disfarçou um sorriso. Depois de um minuto, a menina continuou. E não quero que ele volte, porque ele fez você chorar. Bem, Viviane já dissera que as mulheres não acreditam que as crianças compreendam o que se passa à volta delas. Por que você não tem outro filho, mamãe? Outras mulheres têm um filho logo que o mais velho é desmamado, e eu já tenho 4 anos. Ouvi Isota dizer que você devia ter me dado um irmãozinho. Gostaria de ter um irmãozinho, ou mesmo uma irmãzinha para brincar comigo. Igraine ia dizer, porque Gorló, seu pai, mas conteve-se. Por mais ponderada que Morgana parecesse, tinha apenas 4 anos, e ela não podia contar-lhe tais coisas. Porque a mãe deusa não julgou conveniente mandar-me outro filho, querida. O padre Columba apareceu no terraço e disse austeramente: A senhora não deve falar de deusas e superstições à criança. Gorló impõe que ela seja criada como boa cristã. Morgana, a sua mãe não teve outro filho porque seu pai estava aborrecido com ela, e Deus negou-lhe um filho para puni-la pelo seu desejo pecaminoso. Não foi a primeira vez que Igraine teve vontade de atirar o fuso naquele negro corvo agourento. Teria Gorló se confessado com este homem? Saberia o padre tudo o que se passara entre eles? Muitas vezes se fizera essa indagação, em luas passadas, mas nunca tivera uma desculpa para perguntar, e sabia que ele não lhe diria se o fizesse. De repente, Morgana levantou-se e fez uma careta para o padre. Vá embora, velho. Não gosto de você, pois fez minha mãe chorar. Ela sabe mais do que você, e se diz que foi a deusa que não lhe mandou um filho, acredito nela, e não você, porque minha mãe não diz mentiras. O padre Columba observou irritadamente. Vê agora o resultado de sua teimosia, minha senhora. A criança deve ser castigada. Entregue-me a menina e a castigarei pela sua falta de respeito. Isso fez toda a raiva e rebeldia de Igraine explodirem. O padre Columba avançou para Morgana, que permaneceu firme sem pestanejar. Igraine interpôs-se. Se levantar a mão para minha filha, padre, eu o matarei aqui mesmo. Meu marido trouxe-o para cá, não posso mandá-lo embora. Mas se voltar novamente à minha presença, cuspo-lhe. Desapareça! O padre não se moveu. O senhor Gorló confiou-me o bem-estar espiritual de toda a família, minha senhora, e eu não sou orgulhoso. Portanto, perdoo-lhe o que lhe disse. Importa-me tanto o seu perdão quanto o daquele bode. Saia da minha presença ou eu chamarei minhas criadas para o expulsarem. Se não quiser ser arrastado, saia daqui, e não se atreva a voltar à minha presença sem ser chamado, o que só acontecerá quando o sol se levantar do lado ocidental da Irlanda. Saia! O padre viu os olhos flamejantes de Igraine, a mão levantada, e saiu rapidamente. Esse ato de franca rebeldia deixou-a paralisada por sua temeridade, mas pelo menos livrara-as do padre. Não permitiria que sua filha fosse criada para ter vergonha de sua condição de mulher. Morgause voltou bem tarde, à noite, depois de cuidadosa escolha das compras. Igraine sabia que nem ela mesma teria escolhido melhor. Trazendo açúcar cande para Morgana chupar, comprado com seu próprio dinheiro e muitas notícias ouvidas na praça do mercado. Ficaram até meia-noite no quarto de Igraine conversando, muito depois de Morgana ter adormecido com o rosto e as mãos lambuzados. Igraine tirou-lhe o doce, embrulhou-o e voltou a pedir mais notícias a Morgause.
É vergonhoso eu ter de saber pelas notícias do mercado o que meu marido anda fazendo. Há uma grande reunião no país do verão, contou Morgause. Dizem que Merlin conseguiu estabelecer a paz entre Lot e Uther. Dizem também que Banda, Bretanha Menor, aliou-se a eles e está mandando cavalos trazidos da Espanha. Gaguejou um pouco ao pronunciar esse nome. Onde fica isso, Igraine? É Roma? Não, mas fica muito mais para o sul, muitas léguas mais perto de nós do que de Roma. Houve uma batalha com os saxões, e Uther estava presente com o estandarte do dragão, continuou Morgause. Ouvi um tocador de harpa contar, como numa balada, que o duque da Cornualha prendeu sua mulher em Tintagel. No escuro, Igraine pôde perceber que os olhos da irmã estavam arregalados e os lábios entreabertos. Diga-me, Igraine, é certo que Uther foi seu amante? Não foi. Mas Gorló acha que sim e por isso brigou com ele. Não acreditou em mim quando lhe contei tudo. Agora, gostaria que tivesse sido verdade. Dizem que o rei Lot é mais bonito do que Uther e que ele está procurando uma esposa. Comenta-se ainda que se tivesse certeza da vitória, ele questionaria o direito de Uther a ser o grande rei. Lot é realmente mais bonito do que Uther? E esse é tão parecido com um deus como dizem, Igraine? Não sei, Morgause, respondeu, sacudindo a cabeça. Ora, dizem que ele foi seu amante. Não me importo com o que dizem, mas, pelos padrões habituais, ambos são homens bonitos, sendo Lot moreno e Uther louro, como um homem do norte. Mas não foi por ser mais bonito de rosto que Uther me pareceu melhor. Por que foi então? Perguntou Morgause, animada e curiosa. E Igraine suspirou, sabendo que ela não compreenderia. Mas a vontade de falar, pelo menos um pouco do que sentia e jamais poderia comentar com alguém, levou-a a responder. Ah, não sei direito. Era como se eu o conhecesse desde o começo do mundo, como se ele nunca pudesse ser um estranho para mim. Não importa o que faça ou o que se interponha entre nós. Mas ele nem sequer a beijou. Não importa, murmurou Igraine, e por fim, chorando, confessou o que sabia há muito tempo, embora não quisesse reconhecer. Mesmo que eu não volte a vê-lo nesta vida, estou ligada a ele. Estarei até morrer. E não acredito que a deusa tivesse alterado tanto minha vida se fosse para eu nunca voltar a vê-lo. Na penumbra, notou que Morgause a olhava com respeito e inveja, como se, aos seus olhos, Igraine tivesse de repente se transformado na heroína de uma velha história romântica. Quis explicar-lhe que não era isso, que não se tratava de nenhuma história romântica, simplesmente acontecera, mas sabia que seria impossível, pois a Morgause faltava experiência para distinguir a fantasia da realidade. Que acredite que é um romance, então, se isso lhe dá prazer, pensou, compreendendo então que esse tipo de realidade jamais ocorreria com Morgause, que vivia num mundo diferente. Igraine afastara o padre, que era um homem de Gorló, e confessara a Morgause que amava Uther. Viviane falara em mundos que se separavam, e pareceu-lhe que começava a viver num outro, à parte do mundo normal, onde Gorló talvez tivesse o direito de esperar que ela, sua esposa, fosse uma escrava fiel. Só Morgana a unia a este mundo agora. Olhou para a criança adormecida, ainda de mãos lambuzadas, com o cabelo negro espalhado à sua volta. Voltou-se para a irmã, de olhos arregalados, e ficou pensando se a força do que havia acontecido a levaria a abandonar esses últimos reféns que aprendiam ao mundo real. Esse pensamento a fez sofrer, mas em seu íntimo murmurou:
Sim, até mesmo isso. Assim, o próximo passo a ser dado e que Graine havia receado tanto tornou-se simples. Ficou acordada aquela noite entre Morgause e a filha, tentando decidir o que fazer. Deveria fugir e confiar na parte da visão segundo a qual Uther a encontraria? Rejeitou tal ideia quase imediatamente. Deveria mandar Morgause com instruções secretas, fugir para Avalon com a mensagem de que ela estava prisioneira? Não. Se já soubesse uma balada cantada no mercado que estava prisioneira, a irmã teria vindo ao seu encontro, se acreditasse que isso poderia ajudá-la. E seu coração continuava corroído pela dúvida e o desespero. Sua visão fora falsa, ou talvez quando ela não abandonou tudo para ficar com Uther, tivessem esquecido o plano, encontrado outra mulher para ele para a salvação da Bretanha, tal como arranjariam outra para desempenhar seu papel se a grã sacerdotisa ficasse enferma na época da celebração. Ao amanhecer, quando o céu já clareava, caiu num sono muito leve. E nele, quando já havia perdido a esperança, encontrou a orientação desejada. Ao despertar, foi como se uma voz em seu interior dissesse: livre-se por hoje da menina e da moça, e saberá o que fazer. O dia amanheceu límpido e brilhante, e ao tomarem sua primeira refeição de queijo de cabra e pão fresco, Morgause olhou para o mar e disse: estou cansada de ficar dentro de casa. Só ontem no mercado me dei conta disso. Leve Morgana então e passe o dia fora com as pastoras. Creio que a menina também gostará de passear, sugeriu Igraine. Preparou fatias de carne e pão para elas. Para Morgana foi uma festa. Igraine viu-as partir, esperando então fugir de algum modo à vigilância do padre Columba, que, embora tivesse cumprido sua ordem de não procurá-la, seguia-a por toda parte com um olhar. A manhã ia pelo meio e Igraine tecia, quando ele se apresentou. Minha senhora. Mandei que ficasse longe de mim, padre, disse ela sem levantar os olhos. Queixe-se a Gorló quando ele voltar, se quiser, mas não me dirija a palavra. Um dos homens de Gorló caiu dos rochedos. Seus camaradas acreditam que ele está morrendo e pediram-me que fosse vê-lo. A senhora não precisa ter medo, pois ficará devidamente guardada. Sabia disso. Nunca lhe ocorrera, porém, que se fosse possível livrar-se do padre, também poderia escapar. De qualquer modo, para onde ir? Estavam em terras de Gorló, e temendo sua ira, ninguém teria coragem de dar-lhe abrigo se acaso fugisse. Fugir apenas por fugir não era sua intenção. Vá, que o diabo o leve e não volte à minha presença. Se pretende me amaldiçoar, mulher, por que perderia meu tempo em amaldiçoá-lo? Antes desejaria que fosse para o céu e que o seu Deus tivesse mais prazer do que eu com a sua companhia. Depois que ele se foi, apressando seu burro pelo promontório, Igraine sabia por que tinha de livrar-se do padre. A seu modo, o padre Columba era também um iniciado nos mistérios, embora não fossem os mistérios dela. Perceberia logo o que Igraine pretendia fazer e logicamente se oporia a seus intentos. Foi ao quarto de Morgause e apanhou o espelho de prata. Depois, desceu à cozinha e mandou as criadas acenderem a lareira em seu aposento. Elas se espantaram, pois o dia não estava frio, mas Igraine repetiu a ordem como se fosse a coisa mais normal do mundo e recolheu outras coisas na cozinha. Sal, um pouco de óleo e um pequeno jarro de vinho, que, sem dúvida, as mulheres julgaram destinar-se à sua refeição do meio-dia, levando também um pouco de queijo para disfarçar suas intenções, lançando-o mais tarde às gaivotas. Lá fora, no jardim, encontrou flores de lavanda e algumas bagas de rosas silvestres. Cortou ramos de juníperos com sua faquinha, um punhado apenas simbólico,
e um pedaço de aveleira. Ao voltar ao seu quarto, aferrolhou a porta e despiu-se, ficando nua e trêmula ante o fogo. Nunca fizera isso, e sabia que Viviane não aprovaria, pois quem não conhece as artes da magia pode envolver-se em complicações ao usá-las. Mas, com as coisas que trouxera, não ignorava que podia conjurar a visão, ainda que não estivesse preparada para isso. Lançou o junípero ao fogo e, quando a fumaça subiu, amarrou o ramo de aveleira à testa. Colocou o fruto e as flores ante o fogo, levou o sal e o óleo ao peito, comeu um pedaço do pão, tomou um gole do vinho. Em seguida, tremendo, colocou o espelho de prata de modo a refletir a luz do fogo e, tomando a bacia destinada à lavagem dos cabelos, derramou água da chuva, pura, na superfície do espelho, murmurando: pelas coisas comuns e incomuns, pela água e fogo, sal, óleo e vinho, pelo fruto e pelas flores juntos, imploro-vos, deusa, fazei-me ver minha irmã Viviane. Lentamente, a superfície da água agitou-se. Igraine tremeu, como se um súbito vento gelado a tivesse açoitado, receando por um momento que a magia falhasse e que sua feitiçaria também fosse uma blasfêmia. A imagem apagada que se formou a princípio no espelho era sua, mas lentamente foi se modificando e transformou-se no rosto impressionante da deusa, com sorvas atadas à testa. E então, quando clareou e firmou-se, Igraine viu. Não, como havia esperado e desejado. Um rosto vivo que falasse, mas um quarto que conhecia. Era o antigo quarto de sua mãe em Avalon, e nele estavam mulheres com as vestes negras das sacerdotisas. A princípio, procurou inutilmente pela irmã, pois as mulheres iam e vinham, de um lado para outro, e era grande a confusão no aposento. Viu-a então. Parecia cansada e doente. Caminhava de um lado para outro, apoiada no braço de uma das sacerdotisas. E Igraine compreendeu horrorizado o que ocorria. Viviane, em seu vestido claro de lã sem tingir, estava grávida, com a barriga enorme, o rosto marcado pelo sofrimento, e andava como as parteiras. Igraine lembrou-se. Haviam-na feito andar na ocasião do parto de Morgana. Não, não, ó mãe Seriduen, abençoada deusa, não! Nossa mãe morreu assim. Viviane tinha tanta certeza de que passara da idade de ter filhos. E agora ela vai morrer. Ela não pode ter um filho com essa idade e viver. Por que então, ao saber que havia concebido, não tomou alguma poção que a livrasse da criança? Isso é o naufrágio de todos os seus planos. É o fim. Também eu arruinei minha vida com meu sonho. E então Igraine teve vergonha de si mesma, por estar pensando em sua sorte quando Viviane enfrentava um parto ao qual dificilmente sobreviveria. Horrorizada, chorando de medo, não conseguia nem mesmo afastar-se do espelho. Foi então que Viviane ergueu a cabeça, e em seus olhos fundos, apagados pela angústia, surgiu o reconhecimento e a ternura. Igraine não podia ouvir, mas foi como se Viviane falasse diretamente ao seu pensamento. Minha menina, irmãzinha, Graine. Igraine quis gritar para ser ouvida com sua dor, seu sofrimento e medo, mas agora não podia lançar sobre Viviane suas mágoas. Colocou todo o coração num único grito. Eu a ouço, minha mãe, minha irmã, minha sacerdotisa e minha deusa. Igraine, digo-lhe, até mesmo nesta hora não perca a esperança, não desespere. Há um sentido em todos os nossos sofrimentos.
Eu o vi, não desespere. E por um instante, com um arrepio, Igraine sentiu no rosto um leve toque, como o mais leve dos beijos. Viviane murmurou: Irmãzinha. Sua face contorceu-se de dor e ela caiu desmaiada nos braços da sacerdotisa. A água sobre o espelho tremulhou como que agitada pelo vento, e Igraine voltou a ver o próprio rosto, imprecisamente através das lágrimas. Estremecendo, envolveu-se numa roupa qualquer para aquecer-se e lançou o espelho feiticeiro ao fogo. Depois, jogou-se na cama e chorou. Viviane disse-me para não desesperar. Mas como se ela está morrendo? Ficou ali, chorando, num estado de entorpecimento. Por fim, quando os olhos secaram, ergueu-se cansada e lavou o rosto em água fria. Viviane estava morrendo, talvez até já estivesse morta. Mas, em suas últimas palavras, havia insistido para que Igraine não perdesse as esperanças. Vestiu-se e colocou a pedra da lua que a irmã lhe dera. E então, com um leve movimento no ar à sua volta, viu Uther. Sabia que era uma aparição e não a realidade. Ninguém, e certamente não Uther Pendragon, poderia ter penetrado em seu quarto guardado, sem ser visto e detido antes. Ele usava uma capa pesada, mas em seus braços, e por isso Igraine sabia que não era sonho, trazia as serpentes que vira no sonho sobre sua vida na Atlântida. Agora, porém, não eram braceletes de ouro, mas serpentes vivas, que erguiam a cabeça sibilando. Não teve medo. Minha amada, disse ele, e embora ouvisse claramente a voz, o quarto continuava silencioso à luz incerta do fogo que crepitava com a queima do junípero. Virei buscá-la em meados do inverno, e nada me impedirá. Prepare-se para vir comigo em meados do inverno. E de repente, Igraine ficou outra vez sozinha, tendo apenas o sol no quarto, o reflexo do mar lá fora. No pátio lá embaixo ouviam-se as vozes risonhas de Morgause e de sua filha. Igraine respirou profundamente e bebeu com calma o resto do vinho. Caindo no estômago vazio, a bebida subiu-lhe logo à cabeça, dando-lhe uma sensação agradável. Depois, desceu silenciosamente as escadas para esperar as notícias que, sabia, haveriam de chegar. Fim do capítulo 6. Muito bem, amigos. E aí? O que vocês estão achando da história da Igraine? Sensações, né? Impressões e sentimentos, né? Como os homens manipulam as coisas, né? Os homens que eu estou dizendo, o ser humano, tá? Não homens masculinos, não apenas isso. Como tudo pode ser manipulado de acordo com quem tá no poder, né, gente? É uma sensação estranha. Bom, tudo bem, vamos lá. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Não vou ficar me estendendo muito nos comentários finais, nem nos iniciais até agora, porque essa história, ela é muito reflexiva. Para mim, ela é muito reflexiva. Reflexiva ou refletiva? Eu fico refletindo. Refletiva. Eu fico refletindo muito enquanto eu leio. Muitos pensamentos me vão à cabeça, mas é tanta coisa que eu teria que parar a cada momento para comentar com vocês. Então, deixa quieto. É muita coisa. Um grande beijo para vocês. Até amanhã para quem vem para a leitura de Dewey. Até semana que vem para quem vem para o Ramsés, a Batalha de Kadesh. Ou para quem vem só para Brumas. Um ótimo final de semana. Um beijo e tchau!